paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Levítico, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que respeitem as coisas santas que os israelitas me consagram e não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dir-lhe-ás: todo homem de vossa linhagem e de vossa descendência que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas com uma imundície será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Arão atacado de lepra ou de gonorreia não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja um réptil com que se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá ele comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si ou dilacerado para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor. Observarão minhas leis para que não caiam em pecado e não morram por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que as santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas. Tampouco comerão delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa comerão desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filho à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o seu valor ao sacerdote e mais 1/5. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. O Senhor disse a Moisés: diz a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja como oferta espontânea, deverá, para ser aceito, apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítima alguma defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima para ser aceita deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estrupiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderás sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro, com um membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujo testículo tenha sido machucado, esmagado, arrancado ou cortado. Não aceitareis nenhum dessas vítimas das mãos de um estrangeiro, para oferecer-lhe em alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés: um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe após seu nascimento. A partir do 8º dia e no dia seguinte, será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate do gado maior ou menor,
Não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceito. Será comido no mesmo dia e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Observarei os meus preceitos e os porei em prática. Eu sou o Senhor, não profaneis o meu santo nome, e serei santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Livro do Levítico, capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor que anunciarei como devendo ser santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Trabalharei 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia do repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitardes. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciarei no devido tempo. No 1º mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias, oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis trabalho algum servil. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na tenda que vos hei de dar, e fizerdes a ceiva, trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceiva. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o molho for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor, e mais uma libação de vinho, constando de 1/4 de hin. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com um pão, em holocausto ao Senhor, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Este será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado e como sacrifício pacífico 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, como os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizerdes a ceiva em tua terra, não ceifará até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceiva. Deixá-la-eis para o pobre estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecei ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não farei trabalho algum naquele dia, porque é um dia de expiação e que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que se não humilhar nesse dia será cortado no meio de seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer,
eu suprimirei no meio de seu povo. Não farei, pois, trabalho algum. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, um dia de repouso, e humilhareis vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde, observareis um sábado, de uma tarde à tarde seguinte. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: no 15º dia do 7º mês, celebrar-se-á a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, em honra do Senhor. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis trabalho algum servil. Estas são as solenidades do Senhor que anunciarei para haver santa assembleia, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos, oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar aos sábados do Senhor de vossos dons, vossos votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do mês, quando tiverdes escolhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O 1º dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No 1º dia tomareis frutos de árvores formosas, folha de palmeiras, ramos de árvores, frondosas e de salgueiros da torrente, e alegrar-vos-eis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrarei esta festa durante 7 dias em honra do Senhor. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrá-la-eis no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que eu fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhe as festas do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 6. Depois ele partiu dali e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias circunvizinhanças. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que se não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela, até vos retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai dali e sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmam: é Elias. Diziam outros: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isto, Herodes repetia: é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não é-te permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegiu e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião de seu natalício,
deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos príncipes da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: Pede-me o que quiseres e eu to darei. E jurou-lhe: Tudo que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: Que hei de pedir? E a mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo: Quero que sem demora me deis a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se. Todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isto, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram num sepulcro. Salmo 24. Para vós, Senhor, eleva minha alma. Meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado. Não escarneçam de mim meus inimigos. Não, nenhum daqueles que esperam em vós será confundido, mas os pérfidos serão cobertos de vergonha. Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. Dirigi-me na vossa verdade e ensinai-me, porque sois o Deus de minha salvação, e em vós eu espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, de vossas misericórdias e de vossas bondades que são eternas. Não vos lembreis dos pecados de minha juventude e dos meus delitos. Em nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, Senhor. Continuação de Provérbios capítulo 12. Ao insensato parece reto seu caminho, enquanto o sábio ouve os conselhos. O louco mostra logo a sua irritação. O circunspecto dissimula o ultraje. O homem sincero anuncia a justiça. A testemunha falsa profere mentira. O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. No coração dos que tramam males há engano. A alegria está naqueles que dão conselhos de paz. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.